Veja lá. Então, os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de poder divino na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés mantinha a mão levantada, Israel vencia. Mas quando Moisés abaixava a mão, vencia Amaleque. Como as mãos de Moisés se tornassem pesadas, alguns pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que se sentasse. Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam-lhe as mãos. Assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Moisés é um modelo de intercessor, porque Moisés faz o que toda mãe faz. O que é que o intercessor faz? Ele se coloca entre o céu e a terra. Ele se coloca entre Deus e a pessoa a qual precisa de intercessão. O intercessor, gente, é aquele que defende a pessoa para Deus e defende Deus diante da pessoa. O intercessor é um conciliador. Então veja, diante de Deus, o intercessor toma o partido do outro, como você que é mãe toma o partido do seu filho diante de Deus. Verdade ou não é? Você reza pelo seu filho? E você reza pedindo o quê? Que ele receba o que mereça? Dá a ele, Senhor, o que merece. E anda merecendo muito, viu? É assim que você reza? Não, você toma o partido do seu filho. Meu Deus, ajuda o meu filho, liberta-o de todo o mal, arranca-o dos vícios, afasta dele as más companhias. Verdade ou não é verdade? Você nem quer saber que a má companhia é filho de alguém. Você não quer nem saber que a má companhia também tem mãe. Você toma partido do seu filho diante de Deus. E mesmo que ele tenha errado, você o defende, porque você sabe que existe bondade no coração daquele rapaz, que você pode até ter errado na educação dele, mas você sabe que ali tem uma pessoa boa, uma pessoa que você sabe que Deus quis, e uma pessoa que você quer ver feliz, mesmo que ele tenha errado, e mesmo que ele tenha cometido um crime, você intercede a Deus por ele, até quando uma mãe pede a prisão do seu filho. É pensando no bem dele que ela o faz. Eu já vi isso acontecer. De a mãe entender que se o menino não fosse preso, ele seria escravo do tráfico. Que ele precisava tomar um susto para acordar para a vida. E até desejar e colocar na sua oração: meu Deus, se for para o bem dele, que ele seja preso. Então veja, mesmo pedindo uma coisa como essa, que muitos de nós acham absurdo, é tomando partido do filho, que a mãe faz a sua oração. Só que quando a mãe está diante do filho, de quem que ela toma o partido? De Deus. Você precisa se apegar com Deus, meu filho. Você precisa rezar. Você precisa se confessar. Você precisa ir para a missa. Você precisa andar com gente boa. Por que você não participa de um grupo de jovens? Por que você não participa de um grupo de oração? É assim ou não é? O intercessor é aquele que atravessa no meio. Porque veja, ele é inter. Inter quer dizer entre. O intercessor atravessa no meio entre a pessoa e Deus, para favorecer aquela pessoa diante de Deus e apresentar Deus para a pessoa. Só que ao fazer isso,
o intercessor, e particularmente a mãe, entra em conflito com o outro que também entra no meio. Porque a palavra diabo quer dizer exatamente isso, gente. Aquele que entra no meio. Só que o intercessor entra no meio para conciliar. E o diabo entra no meio para dividir. Inclusive é muito fácil você constatar a presença diabólica em certas situações. Aonde que o diabo está? Aonde manifestam os frutos dele. O que significa diabo? Vem do grego diabolos, que significa aquele que se põe no meio para dividir. Aonde tem divisão, aonde tem discórdia, aonde marido e mulher não se perdoam, aonde tem conflito de gerações, o neto não aceita o vô, o pai se dá mal com o filho, e dentro de casa os dois se pegam. Você pode ter certeza que a casa não precisa ser assombrada para você constatar ali a atuação diabólica. Então veja, o intercessor, assim como o maligno, são dois que atravessam no meio. Por isso que o intercessor às vezes sofre tanto. Porque mesmo não querendo, ele entra em conflito direto com as forças do mal, com as forças das trevas. Você é a maior intercessora da sua casa, você sabia? E aliás, você tem, especialmente você que é mãe e mãe de família, você que vai ser, isso toca também para você que é pai, que vai ser pai, você tem uma autoridade para rezar na sua casa, como às vezes um padre não tem. Por quê? Porque na sua casa, quando você recebeu o sacramento do matrimônio, a sua casa se tornou uma igreja doméstica. Você já ouviu falar disso? Você já ouviu igreja sem sacerdote? Se a sua casa é uma igreja doméstica e a igreja diz isso, e os documentos da igreja atestam isso, eu te pergunto, adivinha quem é o sacerdote e a sacerdotisa na sua casa? O pai e a mãe. E se você for descobrir qual é a função do sacerdote, o sacerdote é aquele que recebeu de Deus a graça para oferecer a Deus preces, súplicas e sacrifícios no lugar do povo que lhe foi confiado. Você não tem ideia do que isso significa. Você não tem ideia. Vou te dar um exemplo. Eu posso rezar por você, mas não posso rezar no seu lugar. Concorda? Concorda ou não concorda? Eu posso me colocar aqui na frente, dizer para você, fica sentadinho que eu vou estender as minhas mãos, vou rezar por você. Eu posso. Mas existe algo que você precisa fazer. Existe uma abertura do coração que você precisa ter. Você precisa de alguma maneira participar da oração. Porque no seu lugar eu não posso rezar. Você sabia? Agora talvez o que você não saiba é que a mãe pode rezar por e no lugar do filho. Porque o sacerdote é aquele que oferece súplicas, preces e sacrifícios no lugar de. Então meu filho não reza, mas Deus te deu um carisma tão importante ao te tornar mãe, que fez para você uma concessão que não fez para mim no seu lugar, em relação a você, que é, você pode rezar para o seu filho, mas você pode inclusive rezar no lugar do seu filho. Esse sofrimento que você enfrenta, essa dor que você passa, essa enfermidade que você carrega, você pode oferecer a Deus como sacrifício, como seu próprio filho estivesse fazendo, e Deus leva em consideração, e em consideração por você ser uma mãe que reza, Ele ouve como seu próprio filho tivesse rezado. Que coisa maravilhosa esse bendito desse sacramento do matrimônio que tanta gente hoje despreza, porque não sabe a força que tem aí. Casamento, gente, não é para amarrar ninguém a ninguém. Casamento, sacramento do matrimônio é graça. Porque se sacramento do matrimônio amarrasse uma pessoa na outra, não tinha tanta gente separada.
Tem muita gente que você conhece que recebeu o sacramento do matrimônio e está separado, verdade ou não é? Então ele não serve para algemar ninguém a ninguém. Sacramento do matrimônio não prende, não escraviza. Sacramento do matrimônio confere graça para você viver aquilo que sem graça você não consegue. É fácil ser casado? Quem aqui é casado ou já foi casado alguma vez na vida? Levanta bem alta a sua mão. Vida de matrimônio é fácil? Mas não é mesmo. E se alguém acha que é, venha me ensinar, porque eu não sei. Veja, quando você vai diante de Deus, assumir um compromisso com aquela pessoa para sempre, o compromisso é para sempre. E mesmo que se separem, o sacramento não se desfaz. Mas você não vai ali para ser amarrado. Você vai ali para receber graça, porque Deus sabe que ser esposa, que ser marido, que ser pai e que ser mãe não é fácil. Não é fácil com a graça de Deus. Imagine sem a graça de Deus. E ali você recebe uma força de intercessão, não só pelos seus filhos, mas também pelo seu marido e pela sua esposa. Eu vou te contar uma experiência que eu vivi em Curitiba. Eu tinha ido fazer uma pregação num dia que foi terrível para mim. Terrível, terrível, terrível. Eu tinha passado por uma humilhação muito grande. Um bem que eu tinha feito, uma pessoa virou contra mim. E até a gente esclarecer, você fica em questão. As pessoas ficam te olhando com dúvida. É chato isso, né? Já passou por isso? Você não pode morrer sem passar por essa experiência. Você precisa passar. Eu te garanto que é uma coisa inesquecível. Você aprende tanto. Eu estava moído interiormente. No sábado, esse encontro já estava acontecendo. Quem estava pregando era o Ironis Pudaro. O domingo seria eu quem ia pregar. E indo para Curitiba, eu fui rezando e dizendo a Jesus o seguinte: Senhor, eu não tenho condições de pregar esse retiro. Eu estou precisando fazer um retiro. E o Senhor me manda para lá. Eu vou porque eu sempre fui, o Senhor sempre me pede, eu sempre faço. Mas estou indo sem querer ir, eu não estou querendo não. Estou te dando a minha vontade, mas não o meu desejo. O meu desejo é ficar aqui, descansando, rezando e cuidando dessa ferida que está dentro do meu coração. Porque eu estou magoado, eu estou triste, estou revoltado e estou querendo bater em quem fez isso comigo. Mas a minha vontade é sua. Então, se é para eu ir por tua causa, eu vou. Por tua causa eu dobro o meu querer e eu vou. E fui. E quando eu terminei de fazer a primeira pregação, que eu desci para atender as pessoas, eu recebi um presente de Deus. Havia ali na fila um senhor que foi para me dizer que ele conviveu no hospital com um homem que estava há mais de 40 anos afastado de Deus, mas que recebeu os sacramentos por causa de um livro meu que tinha lido. E na hora da morte, essa pessoa pediu para esse moço que agora estava ali, disse assim: se em algum momento, por a gente estar no mesmo quarto, nós nos tornamos amigos, eu vou te pedir um favor. Que você procure o rapaz que escreveu esse livro e diga a ele que depois de 40 anos, mais de 40 anos afastado de Deus, eu me encontrei com Deus, me reconciliei com Deus através destas páginas. E aí esse homem me perguntou: esse meu amigo moribundo pediu para eu te dar um abraço no lugar dele, posso dar? Gente, eu vou te falar, eu não tive condições de responder, eu só abri os braços, porque se eu fosse falar eu ia desabar a chorar. E aí eu não queria mais ficar ali, eu queria que aquela fila acabasse logo para eu chorar na capela, porque eu viajei perguntando para Deus o que eu ia fazer lá. E Deus me responde dessa maneira. Mas isso quebrantou o meu coração para o que viria a seguir. Em seguida, algumas pessoas adiante, estava lá marido e mulher, um casal jovem.
A mulher estava grávida de uns 8 meses, uns 6 meses, a cabeça baixa. Eu não conseguia ver o rosto dela, mas via as lágrimas que pingavam. O marido, emocionado, teve que tomar a palavra, porque a mulher não conseguia falar. E ele me disse o seguinte, ele falou: Márcio, a minha esposa está grávida de 6 meses, nós somos pessoas de igreja, nós nos casamos para ser família, e o nosso sonho sempre foi ter nossos filhos. A gente sempre quis, tanto que nós somos recém-casados, e ela já está com 6 meses de gravidez. Na semana passada nós tivemos um exame, nós fomos ao médico, e o médico nos disse que o que ela traz na barriga não pode ser chamado de filho. Ela sofre de uma doença rara, que faz com que a criança no ventre da mãe chegue a um grau monstruoso de deformidade, que o médico falou que não tem sequer forma humana. Aí ele disse: mas essa não foi a pior notícia. Essa enfermidade faz que o primeiro filho desforme e que nasce morto seja o único. Depois do primeiro filho, a pessoa por essa doença não pode mais engravidar. Então, o único filho que nós podemos ter, o médico disse que não deve ser chamado de filho porque é um monstro. Mas nós confiamos em Deus. Nós viemos aqui pedir oração. Lembra como é que eu estava? Lembra? Eu estava tão assim fora de mim que nem rezar eu dei conta. Eu disse para ele, eu falei: eu sei que você veio aqui pedir que eu reze pela sua mulher. Mas quando você se casou com ela, Deus lhe deu uma graça no sacramento do matrimônio de ser marido e pai, e dela de ser esposa e mãe. A oração mais eficaz quem pode fazer pela sua mulher é você. Coloque as mãos sobre a barriga dela. Ele colocou. E como ele não sabia rezar, porque infelizmente nós que somos cristãos, católicos, casados, não temos o hábito de rezarmos juntos, infelizmente. A gente tem vergonha de fazer o sinal da cruz na hora do almoço, na refeição. A gente está num restaurante, a gente acha que é uma imposição da nossa fé fazer o sinal da cruz ali publicamente, fazer uma oração de agradecimento a Deus. São raros os casais que à noite antes de dormir sentam-se junto na cama e dizem um ao outro: vamos rezar pela nossa família, vamos interceder pelo nosso filho que está com más companhias, vamos orar por fulaninha que está com um namorado que não presta, vamos pedir por Beltrano que está se envolvendo com drogas. Não fazem porque têm vergonha e não acreditam. E olha a contradição. Muitos casais que não têm vergonha de levar tudo enquanto é tipo de baixaria para dentro do quarto. Pornografia da pior tipo de espécie. Instrumentos de manipulação do corpo para masturbação e outras coisas mais. Casais que muitas vezes têm coragem de introduzir um terceiro elemento dentro do seu matrimônio. E não tem vergonha disso. Tem vergonha de rezar. Não sabem rezar. Aí a gente precisa ensinar. Pedir para que ele colocasse as mãos sobre a barriga da esposa e rezasse por ela. Oração simples. Depois eu fui lá para a capela e chorei. Estava precisando. Mais de 1 ano depois eu voltei a Curitiba. Estava eu lá de novo, conduzindo o momento de oração, quando eu desci para ficar com o povo. Já estava terminando o intervalo, eu tinha mais pregações para fazer. Foram dizer para mim: volta para o palco que você precisa pregar, mas não volta sem antes ouvir aquele casal que está ali na fila. Aí eu falei: mas eles estão bem longe. Ele falou: Márcio, não é passá-los na frente dos outros, você precisa ouvir. Dá um jeito de escutá-los. Eu falei: tá bom. Terminei o atendimento, pedi desculpa às pessoas, apontei para os dois, eu falei: vocês venham comigo em direção ao palco. Abracei os dois e falei: me contem, o que vocês têm para me dizer? A mulher olhou para mim e disse assim: você não se lembra de mim, não é? Eu falei: não lembro de você. Ela: 1 ano atrás eu estive aqui, e eu e o meu marido fomos atendidos por você ali naquele cantinho. Eu estava grávida, quando ela disse isso eu lembrei. Eu falei: você é a mulher com o filho deformado. Ela: você lembra? Eu falei: da situação, né? Mas não lembra de mim? Eu falei: não, você estava inchada porque você estava grávida, você estava chorando, estava com o rosto inchado porque estava chorando, e você não olhou para mim. Você lembra de tudo isso? Eu falei: lembro. Aí ela disse: então, Márcio,
naquele dia nós chegamos aqui despedaçados, para suplicar a Deus a misericórdia dele, porque nós queríamos filhos. Hoje eu venho aqui para dizer a você que realmente, na vida da gente, a última palavra é de Deus. E para que ninguém possa dizer o contrário, eu trouxe o meu milagre para você ver. E ela descobriu nos braços uma criança perfeita, 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 que os médicos não conseguiam explicar como pôde ser obtida diante da enfermidade que ela ainda tinha. Que o caso dela era um caso único. E ela disse: os médicos não sabem explicar, mas eu sei o que aconteceu naquele dia em que nós rezamos, em que você pediu que o meu marido colocasse as mãos sobre a minha barriga e rezasse. Deus me curou e me deu a graça de ser mãe. Não existem impossíveis para a oração, minha gente. Não existem. Não quer dizer que a vida da gente é um caldeirão de milagres, que tudo que a gente pede, Deus é obrigado a fazer. Não tem nada a ver com isso. Eu conheço muita gente boa, muita gente santa, que rezou e pediu a Deus coisas menores do que essa, e não foi atendido do jeito que esperava. Mas eu também sou obrigado a dizer para você, que quando uma mãe e um pai reza, que quando uma família entra em oração, coisas que seriam impossíveis também acontecem, porque a graça de Deus se manifesta ali. Você acredita ou não acredita? Eu acredito e testemunho para você, porque essa é uma das vezes que eu pude testemunhar situações semelhantes. E eu quis pegar esta palavra que conta um episódio da vida de Moisés, porque Moisés faz exatamente o que todo intercessor a começar de uma mãe precisa fazer. A primeira coisa que a gente precisa é acreditar na fidelidade de Deus, porque Deus não erra nas suas promessas. Aquele que é a verdade não pode mentir. Quando Deus nos dá uma garantia, Ele não pode voltar atrás. Nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus. Se o ser humano é infiel, Deus é fiel e Ele não pode se desdizer. Agora eu vou te dizer uma outra coisa sobre a fidelidade. Se você quer que uma pessoa seja fiel a você, olha aqui para mim, de maneira especial, você que luta pela fidelidade do seu marido. Trate-o como um homem fiel e não como um adúltero, um vagabundo. Porque a pessoa responde como é tratada. Se você tratar o seu filho como um desocupado, ele será um desocupado. Se você tratar o seu filho como um irresponsável, ele será um irresponsável. Como é que você trata um garoto como irresponsável? Nunca dando responsabilidade para ele. É ou não é? Sim ou não? Você discorda? Quando você não acredita que o seu filho pode ter responsabilidade, o que você faz? Não dá responsabilidade para ele. Não o responsabiliza pelas coisas que ele faz. Quando você não responsabiliza o seu filho, você está tratando-o como um irresponsável. E é isso que ele vai ser. Quantas vezes uma mãe, às vezes querendo que a filha se afaste de uma vida promíscua, diz para ela: você está agindo como uma vagabunda. E trata a sua filha desta maneira. Você está empurrando a sua filha nesta direção. Quando você acredita que uma pessoa vai te passar para trás e ela percebe isso, ela diz: eu não tenho nada a perder. Ela não confia em mim mesmo. Não é fazer papel de tolo, mas é você tratar a pessoa como aquilo que ela pode ser em Deus, e não como aquilo que ela foi se tornando por uma vida estragada e de pecado. Eu tenho uma esposa, e a minha esposa é humana, e eu tenho certeza que ela traz todas as fragilidades que qualquer mulher traz. Seja uma mulher de oração, e seja uma mulher que não é de oração. Porque antes de ser uma mulher de oração, a minha esposa é uma mulher. E eu preciso cuidar dela, e eu preciso zelar dela. Mas você acredita na fidelidade da sua esposa? Acredito plenamente. Mas então você não se preocupa e não cuida. Você confiar é diferente de você descuidar. É meu papel cuidar dela.
Então, se eu estou vendo minha esposa ali no cantinho dela e tem um desocupado cortejando a minha esposa, você acha que eu vou cruzar os meus braços, ficar aqui bem tranquilo e dizer: eu acredito na fidelidade da minha esposa, e acredito na fidelidade dela, e acredito também na sua estupidez, né? Burro. Você não é homem, não. E se é o outro que está dando em cima dela, não é com ela que eu tenho que me haver, é com ele. Eu não tenho que destratar a minha esposa porque alguém está dando em cima dela porque ela é uma mulher jovem e bonita. É claro que toda mulher sabe o que consegue com a sua postura. Uma mulher sabe abrir espaço e tirar espaço de um homem, sabe? Mas tem uns caras folgados que precisam da ajuda do marido, sim, porque eles ficam em cima mesmo. Entende? Eu acredito, eu confio, mas eu também cuido. Você precisa cuidar do seu marido. Você precisa estar presente onde ele está, mas precisa tratá-lo como um homem fiel. Se a gente tratando um filho como uma pessoa fiel, nós o educamos para a fidelidade. Se tratando um homem infiel como uma pessoa fiel, acreditando na fidelidade que existe dentro dele e que ele precisa recobrar, acordar para essa fidelidade, a gente transforma o coração dessa pessoa. E eu te digo que transforma. Eu poderia dar muitos testemunhos de situações que eu acompanhei aqui para você e que já foram provadas pelo tempo. Se é assim com um ser humano, muito mais com Deus. Faz a experiência da fidelidade de Deus quem acredita e confia na fidelidade de Deus. Como assim acreditar e confiar na fidelidade de Deus? Todas as vezes, gente, que nós nos preparamos para uma luta, e todos os dias a gente trava uma luta. Trava ou não trava? Com você também é assim? Todas as vezes que nós nos preparamos para uma luta, nós devemos ter em conta que é necessário, já bem cedo, a gente se colocar em oração. Os dias mais difíceis, mais cheios e mais complicados são aqueles que requerem da gente que nós dobremos ainda mais o joelho. Se a situação está crítica, precisa de mais oração. Mas Márcio, eu já tenho rezado. Não rezou ainda o suficiente, pois reze ainda mais. Mas eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Você já fez tudo? Já fiz. Já rezou? Já rezei. Ainda tem uma coisa que resta você fazer. Se você já rezou, reze ainda mais, porque a oração pode que às vezes a gente não pode. Houve um padre francês chamado Leloup, que veio visitar o Brasil há pouco tempo, tem coisa de uns 4 ou 5 anos. E ele deu um encontro fechado para algumas pessoas. E nesse encontro uma senhora levantou a mão e disse da situação da sua filha, que ela estava grávida, ela era solteira, e que não importava o que os pais dissessem, ela estava obstinada a abortar. E a mãe disse: eu sou cristã, e ele é meu neto que está no ventre dela. Eu disse para ela que eu assumo todos os custos. Eu disse para ela que eu crio esse filho como se fosse meu. Eu disse a ela que eu faço o que ela quiser para ela ter esse filho. Mas não importa o que eu diga, ela está determinada a abortar. E esse padre ortodoxo, ele deu 3 conselhos para essa mãe. Ele disse: primeiro de tudo, não ponha mais sofrimento aonde o sofrimento já é muito. Sua filha já está sofrendo. Não adianta você vir para cima dela e pesar a consciência, ameaçar de abandono, dizer que ela não é sua filha, porque você está sofrendo, mas ela também está. Não aumente o sofrimento onde o sofrimento já é grande. Então eu estou falando isso hoje para você. Aonde o sofrimento na sua casa já é grande, não seja você um sofrimento a mais. Não piore o problema que já é difícil. Segundo, que esse padre falou: não pegue para você um sofrimento que não é seu. Porque quem teve a relação foi ela, quem engravidou foi ela, e quem está tendendo a abortar é ela. Você é a avó, você ama a sua filha. Trate-a com compaixão. É claro,
Não dá para pedir que você não sinta, mas não trate isso como se fosse um problema seu, trazendo a culpa para você, se perguntando o que você fez de errado. Aonde que você errou com essa menina para ela fazer o que ela está fazendo? Porque existe a liberdade dela. E por melhor mãe que você seja, ainda está nas mãos dela escolher sobre o que ela vai fazer com a vida. Então não puxe para você um sofrimento que não é seu. Por quê? Aqui eu te explico. Quantas pessoas tem na sua casa além de você? Me conta, mostra para mim nas suas mãos. Só você na sua casa? Você, quem mais? Seu marido, põe ele aí. O marido também conta. Marido também é gente. Seus filhos, aí você põe o número. Sua avó mora junto. Sua tia, você tem um primo, tem um sobrinho que está lá com vocês. Então, esse número de pessoas. Você imagina. Tem gente que está desistindo da vida porque não dá conta dos próprios sofrimentos. Se você for pegar o do seu marido para você, o do seu filho, da sua filha, você vai morrer. Ah, eu estou em depressão, não é de me admirar. Já começou tarde, porque você está carregando o problema dos outros há tanto tempo nas suas costas, minha filha. E você aguentou muito tempo, você é forte. Veio tarde essa depressão. Porque você cometeu um erro lá atrás, que é você tomar sobre você um problema que não é seu como se fosse. Isso não é compaixão. Para ser compassivo, você precisa estar de pé ao lado da pessoa para você ajudá-la. Se você estiver caída junto com ela, como é que você vai ajudar? Quem é a pessoa misericordiosa? É aquela que desce até a miséria da outra para ajudá-la a levantar. É aquela que vai lá na sarjeta. Ele bebeu demais, ele se sujou todo. Ao cair ele se machucou e rolou lá para a vala. Está lá na vala o bebum. Por misericórdia você vai ter que se abaixar. Vai tirar a sua roupa de dentro da calça. Quando você pegar aquele homem para levantar, talvez seja seu marido, um filho seu, vai sujar você todinho, porque ele se vomitou, por causa do álcool, em excesso, por causa da droga. Você vai ter que suportar aquele hálito. Vai pesar sobre você. Às vezes é um rapaz que tem o dobro do seu tamanho. E você vai descer até onde ele está, para levantá-lo junto com você. Veja, para você levantar uma pessoa da sua casa que está caída na sarjeta da vida, você tem que estar de pé. Ah, eu estou com tanta dó e tanta compaixão do meu filho que eu adoeci junto com ele. Que pena para você e para o seu filho, porque doente você não vai poder ajudá-lo. Você concorda ou eu estou falando besteira? Porque se estiver falando besteira, você me avisa que eu paro de perturbar você. Qual é o primeiro conselho? Fala alto que eu quero te ouvir. Não aumente o sofrimento onde ele já é grande. Segundo, não pegue para você um sofrimento que não é seu. E terceiro, o que esse padre diz: reze pela sua filha, porque a oração de uma mãe movimenta o céu. A oração de uma mãe consegue o que as palavras não conseguem. A oração de uma mãe consegue a conversão que os argumentos não conseguem. Aí eu falo com meu filho, sempre tem briga. Eu vou falar com meu marido, a gente sempre discute. Então, aquilo que você não consegue pelos argumentos, a oração é capaz de conseguir. Então você reze. Quando? Quando a situação é mais urgente, mais grave. Se nós saímos para combater, nós temos que estar seguros do que Deus quer, gente. Eu peguei essa passagem, que é uma passagem entre a luta entre dois povos. Como é que eu vou enfrentar uma luta se eu não sei se aquilo que eu estou lutando é contra ou a favor da vontade de Deus? Eu aprendi na minha vida a não ir contra a vontade de Deus, porque contra a vontade de Deus a gente sempre perde. Se eu vou lutar, eu preciso rezar para saber o que Deus quer de mim naquela situação. E mais ainda, eu preciso que Deus vá à minha frente. Tem dois jeitos de você rezar pelo seu dia e pela sua família e pelos seus projetos. Um é o seguinte: você acorda, vai para o seu cantinho de oração e diz assim: Senhor, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer isso. Veja, meu Senhor, é tudo coisa do bem.
abençoa e faz com que tudo dê certo. Outro jeito é você entrar em oração e perguntar: meu Deus, o que o Senhor quer de mim nesse dia de hoje? O que nós vamos fazer juntos hoje? Porque na primeira vez já foi bom. Pelo menos você apresentou a Deus os planos que você sozinho já fez. Mas tem uma qualidade imensamente diferente quando você vai buscar a inspiração para o que você vai fazer em oração. Provavelmente, muitas vezes na sua vida, se você tivesse rezado antes, você não teria tido aquela conversa que terminou em tragédia. Provavelmente, se antes você dizer aquela palavra, se você tivesse rezado, você não teria dito e teria evitado uma discórdia. Provavelmente, se antes de tomar uma decisão você tivesse rezado e Deus tivesse te mostrado para não fazer aquilo, você até hoje era amigo ou amiga de uma pessoa, ou estaria casado ainda com aquela pessoa. Se você tivesse rezado, talvez Deus tivesse te inspirado a fazer uma coisa que nunca passou pela sua cabeça, que você demorou anos para pensar: eu podia ter feito isso, mas na oração Deus teria te iluminado. Então veja, é bem cedo, antes da gente começar o nosso dia, que nós devemos colocar a nossa vida em oração e pedir que Deus vá à nossa frente. O que Moisés fez? Exatamente isso. O que era essa vara nas mãos de Moisés? A vara, gente, era um sinal da promessa de Deus. Quando Deus fez a promessa para Moisés, dizendo: eu vou estar com você. Qual é o nome que eu devo dizer ao faraó? De quem me apareceu? Qual é o nome desse Deus que me apareceu? Moisés perguntou. E Deus respondeu: diga ao faraó que aquele que foi quem te apareceu. E Moisés falou: mas ele não vai acreditar em mim. Deus deu a Moisés duas coisas. Deu a ele um cajado, disse: pega aquela vara que está ali. E ungiu aquela vara para ser um sinal da palavra que foi empenhada. Quem é casado, levanta a sua mão esquerda aí bem alto para eu ver. O que tem nessa mão que você levantou? Essa aliança é que faz de você uma pessoa casada? O que faz de você uma pessoa casada? A palavra que você empenhou no dia do seu casamento. A palavra que o seu cônjuge empenhou a você no dia do casamento. Essa aliança no seu dedo serve para quê? É um sinal para você e para os outros. Porque de vez em quando a gente pode esquecer que é casado. Aí a aliança lembra a gente. E a pessoa que vem falar com a gente lembra também. Porque quando ela vem falar com a gente, ela bate o olho na nossa cara e o outro na aliança. Aí você já vê, ela está olhando minha aliança. Ela já sabe que eu sou casado. Acabou a festinha. É um lembrete para os outros. E é um lembrete para a gente. O que era essa vara na mão de Moisés, gente? Era uma lembrança para ele. Deus prometeu que estaria contigo. E era uma lembrança que Moisés apresentava a Deus. Senhor, não te esqueça que o Senhor se comprometeu comigo. Naquela vara estava a palavra de Deus empenhada. Era uma recordação para Moisés e para Deus. Moisés mantinha a vara no alto como quem diz: Senhor, eu não me esqueço daquilo que o Senhor me prometeu. Então o Senhor também, por favor, não se esqueça. Quando você se casou, Deus te fez uma promessa de que estaria com você dentro do seu matrimônio. E a bênção que Deus deu a você é palavra empenhada de que Ele estaria com você, não só na educação, mas no cuidado dos seus filhos. Existe um empenho de Deus nesse seu relacionamento. Ah, mas infelizmente eu não recebi o sacramento do matrimônio. Mas existe uma graça que Deus depositou sobre você, na sua natureza materna. Existe uma promessa de Deus que acompanha toda mãe no momento em que Ele faz dela uma mãe, seja ela a mais pecadora das criaturas. O coração de Deus se comove quando ela reza pelo seu filho. Então você tem uma promessa de Deus em seu favor.
Precisa levantar diante de Deus essa promessa e saber que pela oração Deus nos conduz à vitória. Mas não é de uma maneira mágica, porque tem muita gente que põe a sua fé em coisas mágicas até dentro da igreja. Você já viu aquelas correntes de oração? De vez em quando aparece nas igrejas da gente. Você chega lá, tem uma pilha, e você pega, você lê e diz: fulano de tal recebeu uma folha como essa no dia tal e não fez tantas cópias e pôs na igreja. O filho morreu atropelado. Beltrana de tal fez 10 cópias e distribuiu entre as amigas, e o filho passou num concurso. Já viu esse tipo de corrente? Isso é superstição. Isso não é oração, isso não agrada a Deus. Ah, Márcio, mas estava escrito lá que eu beijasse a pessoa que estivesse do meu lado. No momento que eu lesse, eu beijei o meu filho, eu dei nele o beijo da morte, porque agora se eu não fizer essas cópias ele vai morrer. Então eu tenho uma coisa muito triste para dizer para você: seu filho vai morrer quando Deus quiser. Se Deus quiser, quando ele estiver já bem velhinho, com netos, talvez até com bisnetos, com uma vida bem cumprida, não é? Oração não é isso, gente. Um dia eu ouvi da minha avó, porque a minha avó, ela passou o que ela conhece, ela repassa o conhecimento que ela teve, gente. E tem uns conhecimentos supersticiosos na vida da gente. Minha avó um dia ela me falava: meu filho, você não reza o creio em Deus Pai 9 vezes nas costas de uma pessoa que ela morre. Hoje eu posso dizer para ela que não funciona, porque eu testei, gente. Mas eu testei, mas nunca funcionou. Oração não funciona para isso. Não funciona para você matar ninguém. Não funciona para você arrancar benefícios mágicos de Deus. Por que que a oração funciona? A oração funciona porque ela nos une a Deus, que é a força e a sabedoria. Por que que você, quando reza, as coisas acontecem? Porque o Espírito Santo se une a você. Porque Ele dá a você a força que você não tinha. Porque Ele ilumina os seus pensamentos. Porque Ele traz a você boas inspirações. Dá a você luzes que você não tinha. Quando Moisés rezava, você viu aí, o povo vencia. Mas o povo teve que lutar. Estava todo mundo lá embaixo batalhando. Mas a oração fazia diferença. E conta que quando Moisés relaxava na oração, o povo perdia. Escute, nós sempre perdemos quando nós relaxamos e começamos a afastar de Deus. Veja se os piores prejuízos da sua vida não foi quando você se desviou de Deus. Quando você se afastou das pessoas boas. Quando você deixou de rezar. Quando por causa de um pecado grave que você cometeu, você perdeu a confiança em Deus. Você passou a achar que Deus não te perdoaria. Inclusive você passou a ter medo de ir para o inferno por causa daquilo que você fez. Veja se não foi aí que a sua vida começou a se perder. Mas olha, não só a oração. A própria vida, gente, é uma batalha que não se trava sozinha. Por isso nós estamos reunidos aqui, porque se a oração fosse por ela mesma o suficiente, você rezava na sua casa. Não tem o livro das mães que oram pelos filhos? Tem ou não tem? Compra o livro, lê em casa, reza em casa. Por que que não basta ler em casa, rezar em casa? Por que que nós estamos fazendo aqui um encontro, o poder da mãe que ora? Por que que grupos se reúnem semanalmente para partilhar experiências e rezar uns pelos outros? Porque a vida da fé não pode ser vivida sozinha. Nós precisamos de pessoas que rezem conosco. Nós precisamos do apoio dos nossos irmãos. Feliz a pessoa que tem amigos, que segure os seus braços na hora que fraquejam. Quantas vezes você não caiu porque alguém te sustentou? E quem sabe você está aqui fazendo esse encontro, porque nesse momento extremamente difícil da sua vida, que já era para você estar estatelado no chão, alguém foi lá e disse: eu vou te acompanhar, eu vou rezar por você, vamos fazer esse retiro lá na Canção Nova. E você veio. E ter escutado esta pessoa está dando para você um ânimo e uma coragem. Feliz de você que encontrou uma amiga. Feliz de você que encontrou um amigo. Porque quem tem um amigo nunca está sozinho. Tem gente que pensa que a sua solidão vai acabar o dia que casar.
Levanta o braço aqui quem é casado ou já foi. De novo, que eu quero marcar bem a cara. E vou prestar atenção porque essa é a hora que a gente separa os sinceros dos mentirosos. Pode abaixar a mão. Diga para mim, responda com sinceridade. Casamento tira a solidão de alguém? Não. Quem entra num casamento porque tem medo de ficar sozinho, está entrando numa enrascada que ela não tem ideia. O que tira a solidão é encontrar a pessoa certa para amar, ainda que essa pessoa seja um amigo, uma amiga. Tem gente que nunca casou, mas que não é sozinho, porque tem um amigo com quem contar. É carente, faz falta uma mulher, faz falta um marido. Eu tenho amigos, tenho amigas, mas se eu não tivesse a minha esposa, aí de mim. Eu sei quem é a Rose na minha vida. Faz falta para mim. Eu ia ser uma pessoa sozinho sem ela? De jeito nenhum. E talvez até mais amigos. Ia ter mais tempo sobrando. Mas que ela ia me fazer uma falta tremenda, eu lhe digo que ela ia fazer. Então uma coisa não substitui a outra. Agora olha que maravilha. Quando a pessoa com a qual você se casa é a sua melhor amiga. É o seu melhor amigo. Que elogio uma esposa pode fazer ao apresentar, dizer: esse aqui é o meu marido e o meu melhor amigo, o meu confidente, o meu cúmplice, o meu companheiro, o meu parceiro. Aqui está do meu lado. Ela pode até dizer assim: aqui está a pessoa que eu mais amei e odiei na minha vida. Que talvez nunca eu tenha tido na minha vida alguém que eu tive tanta vontade de matar igual esse homem. Mas eu não sei o que seria a minha vida sem ele. Que elogio maravilhoso o que uma esposa faz para o seu marido. Gente, que elogio maravilhoso quando um homem treinado na vida para não chorar. Porque chorar é coisa de mulherzinha, porque chorar é coisa de frouxo. Ele chega na sua casa e tem tanta confiança na sua esposa que depois de um dia terrível de sofrimento, ele é capaz de enterrar a cabeça no colo dela e chorar como uma criança. Mulher não é mãe de marido. Mas se ela for um pouquinho só, não tem problema não. De vez em quando a gente precisa que a esposa da gente seja amiga, seja irmã, seja companheira, seja mãe. Como o marido também, de vez em quando. Não vai fazer papel de pai, mas um pouquinho de vez em quando. Pegar a mulher no colo como um pai. Não vai fazer mal nenhum não. Isso é maravilhoso, porque você tem não só um cônjuge, você tem de verdade um amigo ao seu lado, que te segura nas horas difíceis, sabe? Nós não devemos ter vergonha de ter que contar com os outros. É importante a gente buscar ajuda quando nós precisamos. E às vezes a resposta de Deus nos chega por meio daqueles que Deus pôs no nosso caminho. Então eu sou na igreja católica, apostólica, romana, de espiritualidade carismática. Porque o meu encontro pessoal com Jesus se deu num grupo de oração em 1989. A renovação carismática católica fez um imenso bem para mim, porque me trouxe de volta para Deus. Eu vou negar minhas raízes? De jeito nenhum. Teve gente que teve seu encontro pessoal com Jesus na Pastoral da Juventude. Outros tiveram seu encontro pessoal com Jesus no ESCC, nos encontros de casais com Cristo. Outros estiveram na Legião de Maria, no apostolado da oração. Você talvez esteja tendo nesse movimento das mães que oram pelos filhos. A gente não pode negar as raízes da gente. E na renovação carismática católica, a gente tem muita familiaridade com um carisma chamado palavra de ciência, que é um carisma pelo qual Deus revela mesmo, coisas que você não saberia se Deus não revelasse. Então, por exemplo, teve um dia que eu estava rezando por uma moça que estava tendo umas crises espirituais, como se precisasse de um exorcismo. E nós estávamos para desistir da oração, porque não importava o quanto a gente rezasse, ela continuava convulsionando. No momento que a gente estava terminando a oração, porque não tinha mais o que fazer, veio no meu coração certinho a seguinte frase: ela está assim porque aos 9 anos de idade, o pai dela estuprou pela primeira vez, e a partir daquele dia isso nunca mais acabou.
Então eu pedi para todo mundo sair, fui conversar com a moça. Não foi o que aconteceu, mas como a palavra veio. Quem tinha estuprado, em que idade tinha estuprado, como a coisa tinha acontecido. Mas eu digo para você, umas 3 ou 4 vezes me veio uma palavra de ciência. E eu sempre tive muito ciúme de quem tinha isso constantemente. É um carisma católico, um carisma cristão. Eu poderia dizer inúmeros santos, a começar de um padre, que era cura d'Ars, que tinha esse carisma por excelência, até pessoas conhecidas nacionalmente, que são contemporâneas a nós. Mas eu também tenho que te dizer, esse não é o jeito que Deus fala comigo habitualmente. Eu tive que aceitar que Deus falasse comigo do jeito que Ele quer falar. Como é que Deus fala comigo? Através das pessoas. Às vezes eu terminei de rezar, eu saio da oração, vem alguém chegando, eu já sei, é a resposta. Um dia muito revoltado eu falei para Deus, o Senhor, eu não sei o que o Senhor tem contra mim, que o Senhor não me dá uma resposta direta, é sempre através de um mensageiro, é sempre através de alguém. Eu fui aprendendo, gente, que não importa o meio, a coisa mais importante é que o Espírito Santo fale no coração da gente. Deus na oração quer falar com você. E às vezes Ele vai contar com uma pessoa, igual faz comigo, para levar a resposta dele até você. Amigos, gente de fé, irmãos de caminhada. Outro dia eu li uma coisa muito importante e que me impressionou um bocado. A pessoa afirmava o seguinte: em geral, uma pessoa tem menos amigos do que pensa e mais amigos do que conhece. Isso quer dizer, sabe os amigos que você pensa que tem? Ó, não estou dizendo que é todos. Senão você já vai olhar todo para quem está sentado junto com você. Mas esses amigos que você... Tem gente que diz assim, eu tenho muitos amigos. Quantos amigos você tem? Nem sei. Quer dizer que você não tem nenhum. Porque quem tem demais nunca não tem. Amigo a gente sabe. Amigos são poucos. Você conta nos dedos de uma mão. Colegas a gente tem muito. Pessoas que afinam com a gente tem muito. Companheiros de farra, sobra. Mas amigo que não tem inveja da sua conquista, amigo que não tem inveja da sua alegria, amigo que procura você quando você está lá embaixo, quando você tem dívida para pagar, isso é pouco. Se você quiser descobrir os seus amigos, eu vou te apontar 2 momentos espetaculares para você observar. O primeiro deles é quando você for à falência, que Deus te livre. O dia que você não tiver dinheiro, um pente fino será passado nos seus relacionamentos. Só vai ficar quem gosta, e quem gosta não. Porque muita gente que gosta vai embora nessa hora. Só vai ficar quem ama você. Segundo momento da sua vida em que só fica quem é amigo de verdade: quando você cair doente numa cama e precisar de cuidados. Então tem gente que diz assim, eu tenho muitos amigos. Você não sabe o que você está falando. Às vezes aqueles que você acha que não são. Mas olha que interessante, você tem mais amigos do que você conhece. Tem gente que você jura que não dá uma agulha por você. Só que quando você entra em necessidade, é essa pessoa que você nunca acreditou que iria te ajudar, que aparece, que compra a sua causa, que defende você, que apoia você, que vai lá prestar serviço, que vai lá prestar socorro. Às vezes é uma pessoa que você nunca acreditou que salva o seu filho, que cuida dele. A vida, gente, é uma experiência de amizade. E o intercessor sabe disso, porque ele é o amigo espiritual. Interceder é uma grande manifestação de amizade pela pessoa pela qual se intercede. Você quer ser amiga da sua filha? Então você precisa aprender a rezar por ela. Você quer ser amigo do seu filho, do seu marido? Você precisa interceder por ele. Porque a intercessão é prova de uma amizade que transcende o sentimento. Quanta gente sentimentalmente envolvida com você foi embora, e você dizia que era sua amiga, que você matava por essa pessoa. Existe uma amizade que transpõe
os vínculos do sentimento, mas não os do afeto. Que ela é coroada de uma ternura profunda, e esta amizade ela é acompanhada da oração, porque ela acontece na presença de Deus. E há momentos em que nós percebemos que há pessoas na vida da gente que gostam de nós e que nos amam gratuitamente, verdade ou não é? Eu tenho um amigo do qual eu não gosto. Ele era do mesmo grupo de oração que eu, e eu não gostava dele. E até hoje, gente, a gente tem muita dificuldade um com o outro, mas nós somos amigos. A gente tem tanta dificuldade um com o outro que um dia nós nos chamamos um ao outro para conversar. E eu disse para ele e ele para mim, falei, olha, é muito feio a gente que participa do mesmo grupo de oração ficar soltando farpa um no outro. Porque eu confio em você, eu acredito em você, mas a sua maneira de interpretar a vida, a maneira como você pensa as coisas, me agride. Ele disse, Márcio, a mesma coisa eu penso de você. Eu quero o seu bem. E se eu puder, eu te defendo. Mas para mim é insuportável ficar perto de você. Aí eu falei, então como é que a gente vai resolver isso? Aí ele teve uma feliz ideia. Ele disse, eu sugiro, porque nós tínhamos passado num concurso, ingressamos na escola preparatória de cadetes do ar, então o nosso regime era de semi-internato, ele morando a uns 500 quilômetros da família dele, e eu morando a mais de 1000. Então ele disse, a minha sugestão é que a gente pegue as férias do final do ano, que são mais longas, e divida ao meio. Então, são 2 meses, você vai ficar 1 mês na sua família e 1 mês na minha. Depois a gente vai trocar. A gente vai dividir o mês restante em 15 e 15. 15 dias você fica na minha casa comigo. 15 dias eu fico na sua casa com você. Que experiência infeliz, gente. Mas extremamente salutar. A família daquele bendito me amou. Eu fui tratado a pão de ló. Até hoje a família dele me quer muito bem, é minha amiga. A mãe dele de vez em quando faz contato comigo, a irmã dele anos me escreveu. Até hoje, mais de 22 anos depois, a minha mãe ainda pergunta dele, ela só ouviu naqueles 15 dias. E a gente não se encontra e a gente não se fala, mas o dia que a gente se encontra, a gente se ama, a gente se preocupa um com o outro. E ele sabe que aconteça o que acontecer, ele pode contar comigo, porque eu vou ajudá-lo. O amigo faz isso. E nós que somos chamados a interceder, a nos colocarmos entre o céu e a terra, temos que aprender a fazer isso também, a sermos amorosos até com aqueles que a gente não gosta. Tem gente na sua família que você não gosta? Eu sei que tem, não precisa me falar. E se houver alguma dúvida de que haja gente na sua família de sangue que você não gosta, eu vou estender um pouquinho mais a sua família. Eu tenho certeza que tem gente na família do seu marido que você não gosta. Certeza absoluta. Com certeza não é a sua sogra, porque sogra está fora de cogitação. Sogra é uma segunda mãe. Só que você não tem obrigação de gostar de ninguém, mas tem o dever de amar, de ajudar, de rezar pela pessoa. A pessoa que intercede não para nos seus gostos e desgostos, porque você corre um sério risco de um dia não gostar do seu filho, de ele pegar um caminho e fazer tanta coisa errada, de você desgostar, como eu já ouvi, ao ponto de a mãe dizer: infeliz do momento que eu tive essa pessoa. Isso é prova de desamor? Não, isso é prova de desgosto. Mas apesar de desgostosa, ela continuava visitando, ela continuava ajudando, ela continuava rezando. Você está vendo que a oração, ela nos leva a amar para além dos nossos afetos, e pela oração constante, e pelos irmãos na fé que nos sustentam, nós vamos todos os dias vencendo uma batalha de cada vez. Uma coisa que essa palavra não contou, mas que eu sei porque eu li antes. Você sabia que Moisés era gago? Você sabia que quando Deus mandou Moisés se apresentar ao faraó, o argumento que Moisés usou para não ir foi:
eu sou gago, e antes que eu termine de dizer ao faraó que o Senhor me mandou lá para libertar esse povo, ele já vai ter cortado essa garganta gaga fora. Quando Deus começou o discurso, porque Deus virou para Moisés e disse assim: eu sou o Criador, eu sou aquele que fez o céu e a terra, eu fiz o ser humano a partir do pó. Quando eu comecei a ler isso, eu disse: Deus vai curar Moisés. E Deus foi falando: em minhas mãos está todo o poder. Eu falei: é agora. E aí Deus vira para Moisés e diz: já que seu problema é a gagueira, toma Arão e leva com você, ele vai falar no seu lugar. Às vezes você pensa que Deus vai resolver o seu problema de um jeito, ele resolve de outro. Deus viu que Moisés estava provocando, podia curar, não curou não. Disse para ele: você tem problema para falar? Então tá bom, eu digo para você, você diz para Arão e Arão diz para o faraó. Assim não vai ter problema com a gagueira. Diante da sua necessidade, da necessidade de Moisés, Deus lhe deu um amigo. A primeira ajuda adequada que Deus pôs ao lado de uma pessoa, o primeiro amigo, a primeira ajuda adequada, e é esse o nome que está na Bíblia, a primeira ajuda adequada que Deus colocou ao lado de uma pessoa é o seu cônjuge. Você foi a pessoa que Deus escolheu para salvar esse homem que você chama de marido. A primeira ajuda adequada que Deus colocou na sua vida, meu amigo, foi a sua mulher. E antes que você tivesse esta mulher, Deus colocou uma outra na sua história, que é a sua mãe. Todos nós passamos pelas mãos de mulheres que intercedem. Agora a intercessão, gente, ela não para na oração. A intercessão, ela se estende na educação. Se você é em favor do seu filho, você precisa rezar por ele, escutar a Deus por ele, mas você precisa educar esse moço. Eu faço um questionamento, não faço julgamento não, mas eu faço um questionamento a tantas mulheres que lutam contra a infidelidade conjugal. Esse marido que trai, um dia foi filho de uma mãe que poderia tê-lo educado para não ser um infiel. Mas muitas vezes a mãe esquece de educar o seu filho para ser um marido fiel para aquela que vai entrar na vida dele. Eu não vou preparar o meu filho para uma sirigaita, ficar com ele bem feitinha, se dar bem na vida. Tem mãe que não reza e não prepara o filho para isso, porque ela não se prepara para perder o filho. Ela criou o filho para ser dela. E o dia que ele chega em casa com uma namorada, essa mulher faz da namorada do filho a inimiga mortal dela. Que coisa triste, porque você não está simplesmente privando essa moça de um marido fiel. Você está desestabilizando a família do seu filho. Você está comprometendo a fidelidade do pai de seus netos. Interceder é rezar, gente, mas é chegar junto da pessoa e dizer: você precisa pôr a sua cabeça no lugar, você precisa virar homem de verdade, você precisa assumir responsabilidade, porque a vida se faz de escolhas, e quem sabe escolher bem vai ter uma vida feliz, mas quem só escolhe o fracasso vai ter uma vida fracassada. Você concorda? Então eu termino aqui dizendo para você: para além do matrimônio, nós precisamos de amigos, sim. Sobretudo de irmãos na fé que orem conosco. Amigos, a palavra de Deus nos diz: escolha um entre mil. Quem encontrou um amigo? Você vive tropeçando em tesouro a cada esquina, não é? Carteiras cheias, abandonado, malas de dinheiro, não é assim? E vindo mesmo para cá, você achou pelo caminho um baúzinho cheio de joias, não foi? Quantas vezes na sua vida você encontrou um tesouro material físico? Quantas vezes na sua vida você achou dinheiro jogado? Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. É coisa rara. Por isso, nesse momento de oração que nós vamos fazer, nós vamos pedir a Deus não só a graça de interceder, mas vamos pedir a Deus a graça de intercessores.
de pessoas que rezem por nós. Você aceita esse convite para oração? Então eu vou te pedir para você ficar de pé. Feche seus olhos. Coloca as duas mãos sobre o seu peito. A palavra de Deus nos diz que nós vamos rezar, nós devemos entrar no quarto e fechar a porta. Mas aqui a gente não tem quarto para fechar a porta. Então a gente põe as mãos no coração, como quem sela esse espaço de intimidade, dizendo: agora eu e Deus. Feche seus olhos. Não dá para fechar a porta do quarto, mas dá para fechar as janelas da alma, os olhos. Não dá para fechar as portas do quarto, mas dá para tapar o coração um pouquinho, em sinal de intimidade. Você está no momento de oração. Ouviu tanta coisa sobre gente que nos ajuda. Quantos de nós aqui precisamos ser curados neste momento de experiências negativas que nós tivemos na nossa vida, inclusive dentro de igreja? Minha querida, não dê ouvidos a tudo que uma pessoa diz a você só porque essa pessoa é de igreja. Gente de igreja erra. Gente de igreja peca. E às vezes a pessoa está na igreja porque não teve nenhum outro lugar que a quisesse. Não é porque ela chegou 1, 2 meses antes de você que ela é uma boa conselheira, mas ela está na mesma caminhada com você. Então quem eu escuto? Peça a Deus agora estes amigos. Diga: Senhor, ponha na minha vida pessoas que intercedam por mim, assim como eu estou te pedindo nesse momento a graça de ser para essas pessoas como aquele que se coloca entre o céu e a terra, como aquele que intercede em favor desta pessoa. Eu estou te pedindo, Senhor, dá-me a graça de firmar-me na oração. Eu sei que para eu interceder eu preciso ser uma pessoa firme na oração. Me firma, meu Deus. Não existe remédio, gente, para a pessoa que deixou de rezar, a não ser voltar a rezar e voltar imediatamente. Tem muito tempo que eu não rezo. Reze agora. Márcio, eu já fui de caminhada, fiquei um longo tempo frio, distante, agora eu estou voltando, mas eu perdi aquele fervor. Recupere agora. Agora Deus te chamou. Agora a mão de Jesus está sobre você. Agora Deus está colocando nas suas mãos essa vara da promessa da palavra dele. Ele não te chamou aqui de brincadeira. Esse nosso combate é pela oração e com os irmãos que Deus nos deu. Não é guerra contra o ser humano, não é guerra dentro de casa. Chega de você armar guerra com seu cônjuge. Chega de medir forças com seu filho. Porque numa guerra humana ninguém ganha. Os Estados Unidos venceu, Afeganistão perdeu. Até hoje os Estados Unidos sofrem com as guerras que eles supostamente venceram. Numa guerra humana, nenhuma parte ganha, todos perdem. Mas no combate da oração, ninguém perde, todo mundo ganha. Por esse combate da oração, sua família vai vencer. Por esse combate da oração, não é você quem vai vencer, o seu filho vai vencer e você também. Não tem um perde, o outro ganha. É um ganha e o outro ganha também. E o reino dos céus acontece. Levanta bem alto os seus braços agora e diga ao Senhor: é esse o combate que eu quero travar, meu Deus. É essa luta da oração que passa pela vida, orante e atuante, atuante e orante. Eu não quero ser um ativista, meu Deus, que faz tudo de qualquer jeito, sem lembrar que o Senhor existe. Mas eu não quero também ser uma pessoa que só reza e não faz nada. Eu estou me unindo a Ti, Senhor, neste momento, para ser uma pessoa forte na oração, sábia na oração. Aonde me falta sabedoria, concede-me pela graça do Espírito Santo. Aonde me falta força, concede-me pelo Espírito Santo. Aonde me falta coragem, concede-me, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo. Amém.
Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Vamos aplaudir essa experiência que Deus nos proporciona agora. Levanta bem alto. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralelo